Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu sou o Thiago Almeida, sou estudante do curso de Engenharia da Computação na Universidade Estadual de Feira de Santana e estou aqui hoje para apresentar um projeto de iniciação científica que tem como tema desenvolvimento de jogo para interface portátil para teleoperação de robôs em ambiente de realidade aumentada. Esse projeto foi orientado pelo professor e doutor Francisco Moraes Dias e teve como apoiador a CNPq. Então, para nós começarmos, vamos entender em que cenário o nosso projeto se insere. Então, ele está entre 4 áreas de tecnologia muito atuais. Nós temos, inicialmente, os jogos digitais no ensino. Então, a gamificação torna o aprendizado bem mais interativo e intuitivo e permite que os alunos vivenciem conceitos complexos de uma forma prática e também engajada. Outro conceito também muito importante são de hardwares reconfiguráveis em FPGA. Então, diferente de processadores que têm uma estrutura fixa, as FPGAs podem ser reprogramáveis para qualquer circuito digital. Um exemplo disso é o MIST FPGA, que é essa imagem que tem esse vídeo aqui do lado, que ele é capaz de simular qualquer console clássico, e isso permite com que a gente tenha uma flexibilidade muito grande na mesma interface. E isso acaba, além de torná-la ela personalizável, também uma interface de baixo custo. Outro conceito que também é muito importante é de realidade aumentada na robótica. Então, a integração de elementos virtuais no mundo real, já é algo muito clássico, e nós temos um exemplo disso, o Mario Kart Live Home Circuit, que nele a gente é capaz de ter tanto os elementos do mundo real, como observado no carrinho pela câmera, como também elementos que não estão lá, que são os virtuais, que no caso nós vamos ter os elementos da pista e os competidores. Por último, nós temos também a teleoperação de robôs, que com ela a gente pode ter o controle remoto de robôs, e isso é muito importante tanto para diversos setores, como da indústria, da medicina e também da exploração. Então, motivação e objetivos. Então, nós tivemos 3 motivações principais durante a concepção desse projeto, que foi tornar mais fácil o aprendizado de conceitos complexos de hardware e software, criar uma solução portátil e acessível às universidades e aproximar a teoria da prática. Com esse propósito, nosso objetivo geral foi desenvolver um jogo em realidade aumentada para controlar um robô físico em tempo real. Para validar a proposta, definimos 3 objetivos específicos, que foi verificar a precisão da interface, avaliar o desempenho da comunicação e garantir a sincronia entre o ambiente virtual e o ambiente físico do robô. Já na nossa metodologia, ela é dividida em 2 partes principais. Nós temos a parte do hardware e a parte do software. Na parte do hardware, nós temos a FPGA que nós utilizamos, que foi uma Dell Nano com a Ciclone 4. Como processador geral, nós utilizamos o Nios 2E, é um software core. Nós também temos uma placa de expansão GameHat para poder fazer interação entre o usuário e a plataforma. E para poder conseguir a comunicação sem fio, foi utilizado uma ESP8266. Já na parte do software, o jogo foi desenvolvido em linguagem C. A plataforma não tem um sistema operacional, então toda a manipulação do hardware foi feita diretamente via registrador. A comunicação com o robô foi utilizado o ROS2, e o gerenciamento do robô na parte da navegação foi utilizada o NAV2, utilizando o modo do assistente teleop para fazer toda a navegação de uma maneira segura. Por fim, a validação do sistema de teleoperação foi utilizada o simulador Gazebo, o robô Turtle Bolt 4. Com isso, nós temos o resultado da nossa plataforma. Nessa imagem é possível perceber como ela ficou organizada. Então, aqui nós temos o nosso GameHat, que está conectado à FPGA e também ao ESP8266. E aqui ao lado nós temos a estrutura da FPGA, na qual a gente tem como funciona também a comunicação entre todos os periféricos, que no caso a gente tem tanto o gerenciamento dos periféricos de entrada, como os periféricos de saída, que é o nosso visor, e a comunicação, que acontece através do ESP via Wi-Fi, e se comunica com o ROS2 através de comandos via JSON. E aqui é a nossa verificação que aconteceu no mundo Gazebo. Então, para poder verificar que realmente
a teleoperação e a comunicação com o robô estavam realmente funcionando, nós utilizamos ele. Aqui foi a pista que nós criamos para poder fazer a simulação. Então, é possível perceber que nós temos uma pista quadrada, que representa a nossa pista do nosso jogo, que a gente vai ver, e o robô utilizado, que é o nosso Thunderbolt. Os desafios técnicos da nossa plataforma. Então, nós tivemos duas principais, que são as restrições de comunicação, na qual a gente não consegue enviar um pacote para o nosso robô em menos de 20 milissegundos, então temos esse pequeno problema de banda, e também temos algumas restrições de hardware. No caso, nós temos as principais, que foram as de memória, no qual a gente tem uma memória reduzida, o que faz com que a gente teve que projetar o jogo de maneira dinâmica, ao invés de utilizar a imagem dele toda gravada. Outro problema também é da GPU. A GPU tem um limite de sprites, então nós podemos ter 31 sprites armazenados, e a renderização dos nossos, que seria o nosso pixel, ele acaba não sendo um pixel apenas, mas um conjunto de pixels de 8 por 8. Então, cada bloquinho do nosso jogo, ele vai ter esse pequeno problema, que a gente não pode manipular totalmente os pixels do jogo, mas sim blocos de 8 por 8. E, por último, nós temos um problema de baixo desempenho por conta do Nile 2E. Jogo, que é o Cobalt Rush, que ele tem como um conceito baseado naquele jogo que eu mostrei do Mario. Então, é um jogo de teleoperação com visual top-down, então a gente vai ter uma visão de cima do jogo, e ele tem como objetivo controlar um robô físico em tempo real, e aí o robôzinho vai coletando as moedas virtuais que estão distribuídas durante o percurso. Então, o nosso ambiente ele é híbrido, ou seja, nós temos obstáculos físicos e virtuais. Então, nossa pista, para fazer os testes, a gente projetou uma pista que tem o mesmo tamanho, tanto no real como no caseiro. Então, nossa pista tem 174 blocos por 174 blocos, e na nossa pista, aquela como você anteriormente, ela tem um tamanho de 15,31 por 15,31 metros. Nós também temos a interação bidirecional. Então, as colisões virtuais resultam em interrupções na partida, enquanto as colisões físicas geram um alerta visual de bloqueio na interface. Para exemplificar isso, nós temos aqui a imagem do nosso jogo, com alguns dos nossos sprites utilizados, que foi o da moeda, o da pedra e o do robô, e neles nós temos o resultado no mundo real. Então, é possível perceber que esse quadrado representa o que estaria representando no jogo, no mundo real. E aqui é um exemplo de colisão no mundo virtual. E nós temos outro exemplo com uma colisão no mundo físico. Então, ao colidir com um objeto físico que não faz parte da pista em si, acaba que o jogo reflete com esse pequeno ícone, mostrando que o robô não pode fazer esse trajetória nesse momento, nesse lugar da pista. Essa foi a nossa interface. Então, na interface, a gente pode ter o controle de velocidade do robô, qual é a velocidade atual dele, e a gente pode controlar a velocidade angular e linear que é enviada para o robô. Então, nós vamos ter as direções em que o robô vai andar ou não. Também temos os controles, que nós podemos conectar ou desconectar do servidor onde o robô está hospedado. E também podemos pausar o jogo, sair dele e resetar. Ao resetar, nós enviamos um sinal para o robô, no qual a gente reinicia tanto o jogo quanto também o robô. E aqui nós temos o fluxo do jogo. Então, ele inicializando os periféricos, que são tanto nosso modo de entrada e saída, como também nosso ESP, e também os elementos do jogo, iniciais. Com isso, nós vamos fazer uma leitura inicial dos botões e verificar se houve a necessidade de sair do jogo, se houve esse pedido. Caso não, a gente continua e verifica se houve já todas as coletas de todas as moedas do jogo, ou se caso o jogo colidiu com alguma coisa. Caso não, vamos verificar se o servidor houve alguma mensagem recebida do servidor. E caso tenha sido, vamos atualizar a coordenada do robô. Com essa coordenada alterada, a gente vai verificar se houve alteração ou não. Caso tenha acontecido alguma alteração, a gente vai verificar se já está no momento de renderização da tela. Estando no momento de renderização da tela, a gente vai atribuir a trilha de blocos para aquela coordenada atual,
Vamos excluir os blocos antigos que estavam aqui e vamos atualizar os sprites, caso tenha acontecido alguma movimentação de giro, ou aparecer alguma moeda ou pedra. Com isso, a gente vai verificar se já está no momento de enviar os comandos para o servidor. Caso já esteja no momento, a gente verifica se houve alguma colisão, e se não houve nenhuma colisão, a gente envia os comandos para o servidor. Daí a gente repete esse ciclo até que todas as moedas tenham sido coletadas ou se haja necessidade de sair do jogo. Da comunicação. Como eu falei, nós temos dois tempos, que é o tempo de remasterização e o tempo de envio e recebimento de comandos. Para poder ter esses tempos, nós analisamos as velocidades que nosso robô iria ter. Nós escolhemos essas 5. Com isso, nós observamos qual era o tempo médio que era necessário para que o robô conseguisse percorrer um bloco do jogo. Com isso, nós tivemos uma estimativa de tempo que vai de 136 milissegundos até 888 milissegundos, que dá uma frequência máxima de 5,7 e uma mínima de 1,1. Com isso, nós pegamos a frequência máxima do jogo, nós pegamos a frequência máxima com que o robô pode se deslocar, que é de 5,7, e pegamos esse valor, um valor maior do que esse, para que assim nós podemos para que assim nós podemos ter tanto uma segurança ao controlar o robô, como também na remasterização da tela, sem perder nada. Com isso, nós vamos ter, então, um valor máximo de 2 comandos até 9 comandos, para que seja realizado um movimento de um bloco. Nós também temos o atraso visual, que ocorre em milissegundos. Nossa plataforma ele teve um valor mínimo de 7 milissegundos e um valor máximo de 80 milissegundos. Apesar de ter esses valores de atraso em relação ao robô, ainda assim eles não são tão perceptivos ao utilizar a plataforma. Então, isso acaba não prejudicando a experiência que o usuário vai ter ao utilizá-lo. E aí a gente vai para a validação e teste da nossa plataforma. Então, inicialmente, nós temos um teste de velocidade para verificar se realmente o robô altera de velocidade com o nosso pedido. Com isso, nós temos o vídeo mostrando que, ao passo que o robô vai andando, que a gente vai trocando a velocidade, vai ficando cada vez mais lento. Um exemplo disso também é o gráfico aqui do lado, que ele mostra que, ao passo que toda vez que ele recebe um tipo de velocidade, ele mantém aquele tipo até que o valor seja trocado. Com isso, a gente pode perceber que os valores de velocidade vão se mantendo. Esses valores a gente conseguiu através da telemetria do robô. Depois disso, nós tivemos os testes para verificar se realmente o jogo respondia realmente ao esperado. Se tudo que alterava no mundo real, alterava também no virtual, e se as coisas do virtual alteravam no real. Com isso, aqui nós temos uma experiência mostrando no vídeo, então dá para perceber que mesmo o robô encostando nos cantos, não há colisão, e que, ao passo que ele vai se movimentando, ele também se movimenta no mundo real. E aí, com isso, dá para perceber também que todas as partes são congruentes ao que está no jogo. E ao ver colisão, tá vendo? É avisado para o jogador que há colisão naquele momento. Com isso, nós podemos percorrer todo o cenário. Aí, percorremos todo o cenário. Com isso, nós temos as aplicações, a conclusão do nosso trabalho. Então, com a plataforma, nós desenvolvemos a nível de hardware, nós percebemos que nós temos duas principais aplicações, que é para a educação, no qual temos uma solução que mostrou uma plataforma prática no ensino, tanto de hardware, como de redes, como de robótica, e isso acaba preenchendo uma lacuna que falta de teoria e prática. Outra coisa também muito importante é que ela serve como uma base de baixo custo e reconfigurável para estudos de interação entre humano e máquina e sistema de controle na área da pesquisa. Então, como conclusão, nós podemos perceber que nós temos um sistema que é funcional e responsivo, ele tem baixa latência, tanto que ele vai de 7 a 80 milissegundos, e a gente conseguiu validar o sucesso e integração entre a FPGA e o ROS2, mostrando que realmente nossa plataforma ela pode ser utilizada para esse fim. Com isso, eu queria agradecer novamente ao evento pela oportunidade de apresentar nosso trabalho e também, novamente, a CNPq pelo patrocínio realizado da pesquisa.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.